É uma dor de cabeça, eu acho que menos pelo número geral, 4,83, que é um estouro da meta, mas não é um estouro enorme. Claro, muito ruim estourar a meta, né? Não se discute. Mas também não chega a ser uma disparada inflacionária. Mas o problema é que alguns itens fundamentais para as classes mais baixas subiram muito. Você mesmo citou alguns aí que estão na manchete do UOL, estão na manchete do UOL, né? Então, a inflação de alimentos está muito alta. Alguns produtos fundamentais para a população de classe mais baixa, classe média, estão altos. Passagens de ônibus subiram. Muito possivelmente, os preços dos combustíveis que estão sendo represados, por enquanto, pela Petrobras, vão subir também, não vão aguentar, porque o dólar também não para de subir. Então, isso é ruim para o governo. Isso é muito preocupante. E, além disso, para você coibir esses índices de inflação, o remédio é elevação de taxa de juros. O Banco Central já começou uma forte elevação na taxa de juros no ano passado e vai prosseguir esse ano aí ao longo do primeiro semestre, com certeza. Taxas de juros mais altas significam crescimento menor, possivelmente um aumento da taxa de desemprego, embora o desemprego seja muito baixo. Ninguém imagina que o desemprego vai disparar, mas pode haver uma certa piora. Então, é uma dor de cabeça para o governo. O governo vai ter que entrar em 2025 com essa missão de debelar esses números, de controlar esses números, porque inflação alta é veneno político. Para a popularidade de um governo, de um presidente, nada pior do que a inflação, né? É pior do que o desemprego, é pior do que uma economia parada, porque a inflação atinge todo mundo, né? O desemprego atinge quem está desempregado, né? Uma parcela da população. Agora, a inflação, ela é ecumênica, ela pega todo mundo. Então, como é que o governo vai resolver isso? Vai ter que... Só um pouquinho, Fábio. A Diga. gente está voltando com o pessoal da TV e o Fábio acabou de trazer uma frase muito importante. A gente está repercutindo os números que saíram hoje do IBGE, a alta da inflação acima do teto e aí a quantidade de produtos que estão com o preço lá em cima. E alguns deles, aí você falou até agora há pouco, né? A inflação alta é veneno no governo, é veneno para o governo. O quanto isso é difícil para o governo, principalmente quando o próprio governo fez promessas e anúncios. Aí a gente fala, por exemplo, da picanha e da cervejinha, que o Lula falava, né? Ah, porque vai ter picanha e cervejinha. A Folha, inclusive, acabou de colocar aqui, ó, na reportagem. O preço da picanha e da cerveja subiram no Brasil nesse terceiro ano aí, nesse terceiro governo Lula, né? É o que apontam os dados do IBGE hoje. Né, os valores são esses aqui, ó. No ano passado, a picanha acumulou uma inflação de 8,74, então subiu acima da inflação, após uma queda de 10,69 em 23. Então, 23 foi realmente um ano de queda da picanha, 24 de alta. Já a cerveja avançou 4,5% em 2024, depois de uma elevação de 5,29 no ano anterior. E aí, então, é isso, né? Além do veneno, tem essa picanha e cerveja em alta que também não vão ajudar o discurso do Lula, né, Fábio? Eu acho que a picanha vai perseguir o Lula até o final do governo. Essa promessa que ele fez aí da picanha gate, né? Digamos, O Haddad até vai falou ser que vai uma coisa trocar que... pelo filé mignon, né? O Haddad falou assim, não vai ser Isso. picanha, vai ser filé mignon. Eu acho que é capaz de virar um alcatra aí, ou sei lá, um colchão duro, vamos ver, né? Mas o fato é que alguns desses produtos, realmente, eles estão com uma inflação maior do que a inflação na média. Então, você não pode olhar apenas a média, o índice médio. Você tem que olhar algumas coisas mais específicas que podem causar um problema sério político para o governo. E o governo vai ter que entrar em 2025 com uma prioridade de tentar reduzir esses índices. Vai ter alguns fatores favoráveis, por exemplo, a safra agrícola esse ano prevê-se que vai ser uma safra melhor, isso ajuda a baixar os preços dos alimentos. É provável que o dólar tenha alguma acomodação ao longo do ano, houve um exagero nessa disparada do dólar, muito por causa do fatores externos, como a eleição do Donald Trump, por exemplo, né? Há uma certa dúvida sobre que tipo de política econômica o Trump vai implementar, se realmente vai haver um protecionismo muito alto. Enfim, algumas coisas estão um pouco exageradas nesse câmbio que prejudica a inflação, mas o fato é que o governo vai ter que reconquistar essa confiança do mercado durante esse ano, reconquistar a credibilidade fiscal que ficou abalada em certo sentido,
e essa preocupação de que a inflação não cause um efeito muito grande na popularidade do presidente Lula, que preocupa em alguns aspectos. A gente vai chamar a Jamil Chad também para nos falar sobre assuntos internacionais e de Maduro. Só um pitaco nessa picanha aí, ô Thales. O que o Lula vai fazer com a história da picanha aí? Que ele prometeu picanha mais barata e tudo mais. E aí agora tem isso. A oposição vai bater nisso e é difícil. E aí não é fake news, né? Inflação subindo, café com uma alta dessa, laranja. Coisas que o brasileiro consome muito. É difícil, hein? É difícil e não tem jeito. Picanha enquanto estiver alta, estará alta. E você não pode intervir a este ponto no mercado. Isso é o mercado, é como vai ser. Agora, caso consiga controlar um pouco as contas públicas, caso consiga acalmar o mercado, evitar um novo ataque especulativo, aí é possível. O problema sério dessas coisas é o que ocorreu nos Estados Unidos. Depois que sobe, é difícil voltar atrás, abaixar. E aí fica na consciência das pessoas, na memória das pessoas, que aumentou o preço e que o preço está alto. É a chamada carestia. A pessoa não pensa só, agora abaixou em relação a ontem. Não, está alto. Está alto. Então, enquanto estiver alto, é ruim para o governo. E não tem como você atuar especificamente, vou forçar a baixar o preço da picanha, não tem como. Agora, como diz o Haddad, né? Se der a sorte de o filé mignon subir menos que a picanha, aí ajuda, mas não há muito o que fazer. Só há o que fazer você cuidar dos parâmetros macroeconômicos. E esses ainda estão sob certo controle. E aí sim, aí você tem discurso para debater com o mercado. Olha, isso aqui, e apontar, isso aqui é especulação. Aí sim, mas se você não mantiver os parâmetros macroeconômicos razoáveis, aí não tem jeito. Quem tá igual você coçando a cabeça, o Thales, ele começa a coçar a cabeça. Sabe quem é? O Galípolo. É ele que vai ter que explicar, ó. Já tá na nossa página, inclusive, o Gabriel Galípolo, que há menos de um mês no cargo, né? Tem um mês como presidente do Banco Central. Fica para ele a missão. Ele vai ter que encaminhar uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar o estouro da meta da inflação no ano passado. Normalmente, o remedinho para a inflação que se dá é taxa de juros mais alta. E aí, vamos ver se ele vai ter coragem disso ou não. Não é ele totalmente, né? Mas o Banco Central como um todo. É um pepino aí pela frente, né, ô Fábio, que o Galípolo vai ter. Pois é, já começa bem, né, coitado? Não é nem culpa dele, mas ele já vai ter que começar escrevendo a cartinha ali para dizer por que a meta não foi cumprida. O Galípolo está numa posição difícil. Ele, no final desse mês, vai ter a primeira reunião do Copom, do Banco Central, que ele vai comandar, e que fatalmente vai aumentar os juros. E aí eu quero ver a reação, né? Vamos ver qual vai ser a reação da Gleisi Hoffmann, por exemplo, presidente do PT, que passou o mandato inteiro criticando duramente o Roberto Campos Neto pelos aumentos na taxa de juros. Só que o Roberto Campos Neto era um bolsonarista, entre aspas, né? Foi indicado pelo Bolsonaro, votou no Bolsonaro, com camisa do Brasil. O Gabriel Galípolo é um petista, é um aliado do Lula, só que vai ter que muito provavelmente fazer a mesma coisa que o Roberto Campos Neto vinha fazendo. O remédio para a inflação não tem jeito, é juros. Quer dizer, o remédio de longo prazo é credibilidade, é ajuste fiscal, é produtividade, são reformas. Só que esse tipo de coisa tramita durante anos, demora muito tempo para fazer efeito, são medidas estruturantes da economia. Para você dar uma paulada na inflação de maneira mais imediata, não tem segredo, é juros na veia. E o Galípolo vai ter que fazer isso. Se ele não fizer isso, ele vai perder a credibilidade dele junto ao mercado, junto à Faria Lima. E aí, isso ele não vai querer de jeito nenhum, até porque ele é um produto da Faria Lima, ele já foi presidente de banco, enfim, ele tem ali uma relação com o chamado mercado, né? Essa instituição aí meio estratosférica que é o mercado. Então, ele vai ter que escrever a cartinha, ele vai ter que aumentar os juros e ele vai ter que aguentar as críticas na orelha dele de Gleisi Hoffmann, de outros líderes do PT,
E vamos ver como é que ele vai administrar. Ele é um sujeito muito habilidoso. O Gabriel Galípolo é muito habilidoso, muito bem conectado, muito gentil, muito inteligente, mas ele vai ter que botar tudo isso à prova agora, no final do mês, quando ele elevar os juros novamente.